Olá, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre mais uma obra, mais uma leitura prévia para o simulado que vocês irão fazer, né? Mais para frente. Então, uma das obras que foram selecionadas se chama O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, eu vou falar alguns detalhes aqui da obra, mas o essencial é que vocês peguem o livro, leiam, seja ele pelo celular, seja ele na biblioteca municipal, onde vocês acharem melhor. Esse livro é muito famoso, vocês encontram ele em qualquer biblioteca. Encontram esse livro em qualquer biblioteca. Então vamos passar para as informações principais. Então, primeiro, o autor é Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto. Nasceu em 1881, morreu em 1922. A vida dele, ele é funcionário público, era socialista, mestiço de origem pobre e ele recebe muitas críticas por falta de estilo. Principais obras: Recordações do Escrivão de Isaías Caminha, em 1909, Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1911, Luma e Ninfa, 1917, Vida e Morte de Gonzaga de Sá, 1919, e Clara dos Anjos, 1948. Esses dois livros aqui, Clara dos Anjos, Triste Fim de Policarpo Quaresma, são os mais famosos desse autor. Personagens. Então vamos para os personagens da obra. Nós temos aí Policarpo Quaresma, né? Como ele era nacionalista, idealista e patriota. Uma disposição particular do seu espírito, forte sentimento que guiava sua vida. Policarpo era patriota. Então aqui é um trecho do livro. Adelaide, irmã de Policarpo, censurava o irmão. Era uma bela velha de corpo médio, ser metódico, ordenado e organizado, de ideias simples, médias e claras. Seus olhos verdes não revelavam nenhuma paixão ou ambição. Então aqui nós temos detalhado a irmã de Policarpo Quaresma. Ricardo Coração dos Outros, trovador suburbano, representa a cultura popular. Era magro, baixo, pálido, quase sempre carregando um violão agasalhado em uma bolsa de carmuça, vivendo para o violão e as modinhas, e para ideal de chegar até Botafogo. É mais um personagem, né? Nós temos Olga, afilhada de Policarpo, que é um personagem feminino de forte opinião e bondosa. A boca pequena de um desenho fino exprimia bondade, malícia, e o seu ar geral era de reflexão e curiosidade. Nós temos Floriano Peixoto, transportado do mundo real para a ficção. Representa o poder e sofre duras críticas. Floriano tinha essa capacidade de guardar fisionomias, nomes, empregos, situações dos subalternos com quem lidava. Tinha alguma coisa de asiático, era cruel e paternal ao mesmo tempo. Nós temos a descrição desse aí. Vicente Coleone, de alma boa e fiel a Policarpo. Vicente Coleone pôs uma quitanda, ganhou uns contos de réis. Fez-se logo empreiteiro, enriqueceu, casou, veio a ter aquela filha que foi levada à pia pelo seu benfeitor. Mais um autor. A Turma do Sossego. Estes personagens estão ligados à permanência de Quaresma no sítio. Felizardo, Mané, Sinhá Chica, Tenente Antônio Dutra e Doutor Campos. Todos eles são considerados a Turma do Sossego, né, do sítio. A Turma do Albernaz, personagens ligados à casa do general. Temos Gal Albernaz, Maricota, Ismênia e Cavalcante. Então podem ver que a obra é longa, porque tem vários personagens. Agora vamos ver o foco narrativo desse texto. O foco narrativo é terceira pessoa, o narrador ele só observa, né? O narrador ele é onisciente, ele conhece tudo. Antecipação de alguns fatos em flashback e posteriormente a explicação de como eles ocorreram. Então, flashback é como se fizesse uma volta no passado, depois voltasse no presente. Então, é como se chama esses flashbacks na história.
Como é o espaço da narrativa? O espaço da narrativa é Rio de Janeiro, mais ou menos aqui é a época. Ó. Rua do Ouvidor. O major tomou o bonde e Ricardo desceu descuidado à Rua do Ouvidor. Então aí é mais ou menos situando vocês o espaço da narrativa. Botafogo, olha. Tensionava visitar o compadre em Botafogo, fazendo assim horas para a sua iniciação militar. Então, um trecho aí, mais um trecho do Rio de Janeiro. São Cristóvão. Na sua meiga e sossegada casa de São Cristóvão, enchia os dias de forma mais útil e agradável as necessidades do seu espírito e do seu temperamento. Aí nós temos outro espaço. Sítio do Sossego. Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. Então aí tem uma foto aí do local. Casa do General. Até da casa do general vieram moças da janela. Que era? Um batalhão? Um incêndio? Nada disso. O Major Quaresma. Então, observem que a narrativa é bem antiga, né? Tanto que as imagens retratam a época. Né? Biblioteca da casa de Policarpo. Sentado na cadeira de balanço, bem ao centro de sua biblioteca, o Major abriu um livro e pôs-se a lê-lo à espera do conviva. Hospício. Estava há uns meses do hospício. O seu padrinho e a sua irmã não o podiam visitar. Então, aí mais um pedaço onde se passa a história. Qual que é o tempo, então, da história? Como é o tempo? O tempo pode ser considerado cronológico. Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia, saindo do arsenal de guerra. A sessão daquele dia fora fria, e por ser assim, as sessões dos jornais referentes à Câmara, no dia seguinte, publicaram os seguintes requerimentos e glossaram em todos os tons. Então, cronológica, ou seja, é como se fosse uma ordem correta, direta. Passado, presente e futuro. Então, ele tem essa cronologia no histórico. Olha só mais um exemplo. Quando voltou para a casa de Major, já tinha convite para o baile do Dr. Campos, presidente da Câmara, festa que teria lugar na quarta-feira próxima. Então, já está falando de algo que vai acontecer ainda. Chegara sábado e fora passear a Vila Domingo. Então, olha só, observem para vocês verem a situação aqui, o tempo, sábado, domingo, quarta-feira. A sessão daquele dia fora fria e, por ser assim, as sessões dos jornais referentes à Câmara, no dia seguinte, publicaram o seguinte requerimento e glossaram em todos os tons. Então, aí mais um trecho aí falando sobre isso. Agora vamos para a temática. Qual que é o tema central? O tema central é relacionado a nacionalismo, patriotismo. Então, eles vão falar muito sobre essas questões relacionadas até ao sentimento de amor à pátria. Temos o nacionalismo quixotesco versus o nacionalismo manipulado. Então, nós vamos ver um pouco de política também nesse texto, né? Um pouco de crítica, um pouco de humor, demonstrando aquilo que ficou oculto. Então, esse tipo de nacionalismo. Nós temos outros temas aqui abordados, ó, loucura, burocracia, política no interior do Brasil, educação recebida pelas mulheres, o mito do doutor e miséria e improdutividade. Então, esses são os principais temas que vão girar em torno dessa história. Eu não vou entrar muito a fundo, porque também vocês precisam ler a obra, né? Temos aqui, ó, literatura de tempo, crítica ao governo, república, imprensa frívola, superstições e militarismo. Então, observem que está muito ligado às questões políticas, esse texto. Então, gente, aqui é mais ou menos um resuminho bem básico da história de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Se vocês forem observar pelo título, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, provavelmente, né, pela lógica do título, vocês vão observar que ele teve um fim que não foi um fim muito bom, né? Então, vocês só vão descobrir realmente o que aconteceu se vocês pegarem o livro e lerem. Então, é muito importante vocês fazerem isso. Tanto que, na verdade, agora eu não selecionei nenhuma atividade relacionada a dessa aula. A atividade dessa aula vai ser vocês
pegarem o livro e realmente lerem para vocês poderem compreender essa história. Então aqui, depois que vocês receberem os slides em casa, vocês vão ver uns pequenos trechos. Não sei se vocês já pararam para pesquisar ou se já pesquisaram. Se vocês entrarem no Google, digitarem Triste Fim de Policarpo Quaresma em vídeo, vocês vão ver pequenos vídeos, porque a Rede Globo ela tem o costume de, às vezes, recriar histórias literárias através de filmes, né? Muitas histórias literárias já foram recriadas e tem a divulgação delas no YouTube. É só vocês digitarem lá para vocês poderem conhecer um pouquinho. E se vocês também tiverem assim, falarem, não vou ter tempo de ler, vocês precisam ler, nem que seja pelo menos um resumo da história para vocês se aprofundarem. Eu sei que muito aluno vai falar assim, eu não gosto de ler. Toda vez que o professor pede uma leitura para ser lida na sala de aula, são poucos alunos que têm a disposição de ler. Mas a leitura é importante para vocês conhecerem melhor, para vocês aprenderem a cultura. Então, a leitura é muito importante. Então, aqui tem alguns trechos. Esses trechos aqui foram representações relacionadas a essa história do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, em relacionado a esse tema, a gente não tem muito mais o que falar. Na verdade, vocês precisam ler o livro e se aprofundar mais neste tema. Tá ok? Então, na próxima aula, depois, né, sem ser na próxima agora, depois, eu vou falar sobre algumas crônicas de uma autora e a gente finaliza essa questão aí das leituras prévias. Tá ok? Até a próxima aula.